Aí Deus fala, ô Moisés, por que clamas a mim? Em outras palavras, Deus está falando, a autoridade profética no mundo espiritual já está sobre a sua vida. Tá falando, Só não. diga ao povo que marche. Não está falando. Então por que não. Deus falou, por que clamas a mim? Não, mas Deus não está dando a Moisés essa conotação toda espiritual para ele, não. Senão Moisés não entrava em desespero toda hora. Mas para que Deus falou? Porque, nesse contexto aqui, por que clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche? Ou seja, Deus não estava dizendo, Moisés, a autoridade espiritual está sobre a sua vida, Não. diga apenas ao povo que Porque marche. a expressão de clamor de Moisés ali era uma expressão de desespero. Ele está na frente do mar e o faraó está vindo. O pensamento é, vai morrer todo mundo. Quando Deus diz, porque clamas a mim, a expressão é gritar. Por que você está gritando? Por que você está em desespero? Diga ao povo que marcha. É como se Deus estivesse dizendo, confia na minha palavra, filho. Mas por que está havendo tanta banalização dos dons espirituais hoje em dia? Sempre houve. Sempre houve. Agora, talvez na era da internet está sendo mais exposto. Está sendo mais exposto. E o problema é que os sérios não ganham espaço. O problema é que os sérios não têm visibilidade. A ala séria da igreja não aparece nos sites de grande repercussão. O que aparece nos sites de grande repercussão é a ala deturpada do pentecostalismo. E aí, quem olha de fora acha que aquele povo representa a igreja de fato. Mas não representa. A igreja, muito longe de ser composta de pastores com aspecto de riquinho mimado e baseado em ostentação ministerial, a igreja é composta de homens sérios que têm uma vida simples e que têm uma teologia que não é forjada para retirar nada de ninguém em benefício pessoal, mas é uma teologia que é formada para resgatar aquele que está perdido. Mas existem pessoas que usam os dons em benefício pessoal, até porque o dom é irrevogável. Uma vez que Deus dá, Deus não toma, né? Os dons são usados em benefício pessoal o tempo todo no Brasil. Quando eu pego o dom que Deus me deu, o dom da oratória, o dom da palavra que Deus me deu, e eu trago isso para o ambiente religioso, e dentro do ambiente religioso eu quero enriquecer às custas disso, eu estou usando o dom em benefício pessoal. Mas nós estamos vivendo em um tempo em que nós estamos militando entre nós mesmos. A igreja se tornou um exército que vive ferindo seus próprios soldados. Depende. E eu percebo que nós estamos... Depende do quê? Depende. Se o soldado é soldado nosso, já traiu a pátria. Depende disso, depende também. Existe momento que o soldado não traiu a pátria, simplesmente é alvejado pelos seus próprios companheiros. Aí sim. Então, mas é disso que eu estou falando. Então, é ala séria. Você está falando entre a ala séria. Não vem defender os soldados que desertaram, não. Não estou falando dos soldados que desertaram. Por exemplo, entre os 5 dons ministeriais que tem em Efésios, mestre, pastor, profeta, evangelista e doutor. Vou pegar só 2 dos dons ministeriais, o mestre e o profeta. Eu percebo que hoje em dia o mestre não consegue compreender o ministério do profeta e o profeta não consegue se submeter aos ensinos do mestre. E isso é uma realidade no Brasil hoje. Sim, essa é uma questão da maturidade da igreja. O interessante é que no mesmo contexto que Paulo fala sobre esses dons ministeriais, no contexto do texto ali, ele fala sobre a igreja amadurecer, que é um processo de amadurecimento, né? Você começar a entender a multiforme graça de Deus, a multiplicidade das manifestações de Deus na igreja. Então, talvez não seja por acaso que Paulo já falou sobre a igreja precisar amadurecer no contexto que ele fala dessas manifestações ministeriais. Porque ele queria dizer, cada um vai ter a sua ocupação, mas todos devem ser valorizados e todos devem ser respeitados. Mas nós vivemos em um tempo que um não consegue respeitar e nem valorizar o outro. Parece que virou, os 5 ministérios na igreja virou uma disputa, né? Virou. Entre si, sempre teve. A questão é que, assim, divergência sempre teve. Não, mas eu estou falando de Sempre disputa, não divergência. Sim. Disputa, se diz assim para De querer sobressair um ao outro, né? Mas talvez... O profeta quer ter mais autoridade do que o mestre quer ter mais autoridade do que o profeta, sendo que deveriam compreender a função de cada um no reino. É que cada dom é complementar, né? Aí que é o problema. O problema é quando o ego humano entra em evidência. Que aí eu não entendo que você está aqui, você não está disputando comigo, você está somando comigo. Então é aí que é a questão da maturidade da igreja. Quando eu entendo que eu tenho um estilo e eu tenho um chamado ministerial, mas quando o outro vier, e talvez porque Deus usa ele de uma maneira que o povo se sente mais representado nele, não significa que ele está tirando o brilho do que Deus me deu. Significa que ele está sendo usado numa outra área que não é a área que eu fui chamado para contribuir. Mas isso tudo é aquilo que Paulo fala lá em Tiago, né? De onde é que vem as guerras que há no meio de vocês? A não ser dos prazeres que em vossos membros guerreiam, né?
Então, o que ele está querendo dizer é, a briga de vocês é por causa de ego, é por causa de vaidade humana. Infelizmente, há muito ego, há muita vaidade humana. E até uma questão aqui boa para a gente conversar, porque muitos mestres e muitas pessoas, estudiosas e não estudiosas, papagaios que replicam, desacreditam da existência de profeta nos nossos dias. Dizem que profetas mesmo foi até João. Acreditam apenas no dom de profecia, mas que o dom de profecia que alguém tem e usa não o coloca na condição de profeta, o coloca apenas alguém que tem o dom de profetizar. Na sua percepção, existe o profeta nos dias de hoje ou apenas o dom de profecia? O profeta, o que é profeta? Profeta é simplesmente um porta-voz de Deus. Profeta é o que ouvia a Deus e transmitia ao povo. Só. Ponto final. Profeta é só o que ouve a Deus e transmite. O problema é que as pessoas começaram a dar ao termo profeta uma conotação que não existe. Então as pessoas começaram a achar que profeta é alguém super poderoso. E não é. O profeta é só um porta-voz das coisas de Deus. Profeta não é o que fala o que ele quer. Profeta não é o que fala o que ele pensa. Profeta não é o que ele fala o que ele deseja. Profeta é o que fala o que Deus mandou falar. Então, até aproveitando o gancho, o profeta não é alguém que profetiza porque ele quer. O profeta é alguém que fala o que Deus manda falar. O profeta nunca abre a boca e diz, segundo a minha palavra. Porque Elias nunca falou isso. Lá em 1 Reis 18, né? Quando Elias fala isso, no contexto do texto ali, ele mesmo ora e diz, Senhor, responde a minha oração para que ele saiba que eu nunca fiz nada que não fosse pegar a tua direção. Tiago 5:8, ele diz que Elias orou e pediu a Deus que não chovesse. Então Elias não falou pela sua própria vontade. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, a Bíblia diz que a profecia nunca foi produzida pela vontade humana. Então o profeta é alguém que escuta a Deus e transmite. O problema é quando o profeta ele quer receber o título de profeta achando que isso dá a ele um status de superioridade e que ele pode falar e a palavra dele vai ter mais autoridade que às vezes o pastor local. Não. Profeta é quem está expondo a vontade de Deus. Mas nesse contexto nesse contexto de Elias aí, ele falou, segundo a minha palavra. Ele falou, mas você precisa entender o texto e o contexto. Não, porque eu entendo, se Elias no começo falou segundo a minha palavra, depois ele mesmo explica. Eu entendo o texto e o contexto, mas, por exemplo, em Tiago fala que Elias orou e ficou sem chover 3 anos e meio. Elias orou e pediu Pediu que não chovesse. É claro, ele pediu para Deus honrar a palavra que ele tinha falado. Mas em nenhum momento Deus falou para Elias, fala que não vai chover. Não existiu isso. Mas o contexto do texto, se ele está orando e pedindo a Deus, ele não ia ter uma atitude sem autorização de Deus? Porque se eu oro e Deus não precisa me autorizar, ele não precisa nem orar. Não, mas diz que ele orou e pediu, mas não fala, ele orou, pediu e Deus respondeu, né? Por exemplo, questão de Moisés lá. Moisés, ele chega diante do Mar Vermelho, aí ele vai clamar ao Senhor. Aí Deus fala, Moisés, por que clamas a mim? Em outras palavras, Deus está falando, a autoridade profética no mundo espiritual já está sobre a sua vida. Só diga ao povo que marche. Não está falando. Então por que Deus falou, por que clamas a mim? Não, mas Deus não está dando a Moisés essa conotação toda espiritual para ele, não. Senão Moisés não entrava em desespero toda hora. Mas para que Deus falou? Porque, nesse contexto aqui, por que clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche? Ou seja, Deus não estava dizendo, Moisés, a autoridade espiritual está sobre a sua vida. Não. Diga apenas ao povo que marche. Porque a expressão de clamor de Moisés ali era uma expressão de desespero. Ele está na frente do mar e o faraó está vindo. O pensamento é, vai morrer todo mundo. Quando Deus diz, porque clamas a minha expressão é gritar. Por que você está gritando? Por que você está em desespero? Diga ao povo que marcha. É como se Deus estivesse dizendo, confia na minha palavra, filho. Eu já falei e vai acontecer. Vocês vão chegar onde eu disse que vocês vão chegar. Deus não está dizendo para ele, não fale comigo que eu já te dei poder, resolva você. Você não acredita então que um homem que recebeu uma autoridade no mundo espiritual e que mantém um relacionamento de intimidade com Deus, estando ele em um ambiente profético, palavras podem se tornar decretos? O que é ambiente profético? Não, eu estou fazendo uma conotação. Você não acredita que um homem que recebeu uma autoridade no mundo espiritual mantém um relacionamento de intimidade com Deus, estando em alguns ambientes proféticos, localização onde Deus te colocou, localidades aonde Deus te conduziu, como Ezequiel, que foi conduzido até o Vale de Ossos Secos. Nessa questão aí, palavras que este homem de Deus, que mantém um relacionamento com Deus, que recebeu uma autoridade no mundo espiritual, as palavras que ele delibera ali não pode se tornar palavras proféticas? Se ele liberar uma palavra segundo a vontade do Senhor, vai acontecer. Agora, se ele falar porque ele quer, não vai acontecer, porque a autoridade do homem que ele recebe é fundamentada na palavra de Deus. Então, qualquer coisa que eu fale que seja por minha conta e risco, não tem legalidade nenhuma no mundo espiritual para se tornar uma sentença.
Só tem se for de acordo com a vontade de Deus e Deus estabelecer aquilo ali. E por que algumas palavras do apóstolo Paulo, que não foi amando de Deus, como ele costumava dizer, digo eu e não o Senhor, se tornou doutrina? Paulo foi o último dos apóstolos que recebeu a autoridade do Senhor para estabelecer as bases doutrinárias da igreja. Então, Paulo estava revestido de uma autoridade profética para fundamentar a igreja na doutrina, que é diferente dos apóstolos de hoje. Eles não têm autoridade para estabelecer mais nada além daquilo que já foi dito. Então, quando Paulo fala, Paulo também não está falando assim, é por minha conta e risco. Paulo está falando, segundo a autoridade que o Senhor me concedeu para ensinar a igreja, eu determino esse tipo de coisa.